Olá meus queridos, a paz do Senhor Jesus, vosso amigo Denis. Neste vídeo eu quero falar sobre um tema, o crente julgador. O que nós mais observamos em muitos lugares são pessoas que querem julgar e taxar as outras pessoas. O próprio Jesus Cristo disse: por que você repara no argueiro, no cisco que está no olho do teu irmão e não repare a trave que está no seu olho? É bem verdade que um conceito de julgar, quando Jesus diz não julgais para não serem julgados, não significa que você não deve julgar, porque afinal de contas você deve julgar o que é certo e o que é errado. E eu quero tomar como base para falar a vocês nesta oportunidade 1 Coríntios capítulo 11, versículo 13, porque diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Aqui está o apóstolo Paulo mostrando os falsos profetas, aqueles que estavam transfigurando, sendo obreiros fraudulentos, obreiros que estavam prejudicando a obra do Senhor. Então, haja vista, o crente não deve ser julgador do ponto de vista da hipocrisia, mas deve julgar o que é errado, deve apontar os falsos profetas, deve condenar o pecado, deve condenar as velhas práticas e assim obedecer a Deus, obedecer à vontade de Deus. Na Bíblia, Deus diz que devemos julgar a nós, porque a Bíblia diz: examine-se o homem, pois a si mesmo, e assim coma desse pão e beba do cálice. O homem tem que fazer a autoanálise, julgar a si próprio, julgar a sua conduta e a sua característica. Mas não devemos julgar as pessoas para condená-las, mas para distinguir entre o certo e o errado e promover o bem. Então eu não posso dizer quem vai ser salvo apontando o dedo, mas quando eu pego a minha Bíblia e mostro que os devassos, os homossexuais, todos aqueles que cometem a mentira, esses não herdarão o reino do céu, eu estou mostrando à luz da palavra o que é certo e o que é errado. Quando nós encontramos então aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 13, nós vemos o apóstolo Paulo condenando os obreiros fraudulentos, os obreiros mentirosos que estavam induzindo o povo ao engano e afastando o povo da presença de Deus. Então Jesus também disse que devemos olhar para nós mesmos antes de julgar os outros, porque podemos acabar nos condenando a nós mesmos se nós apontarmos o erro das pessoas e não consertar a nossa vida. Então não podemos nos tornar hipócritas, condenar as pessoas igual antigamente. As pessoas condenavam aquelas que iam ao clube, iam à praia, mas elas mesmas vestiam roupas totalmente comportadas, mas viviam na prática do pecado, na prática do engano. Então, haja vista, estavam se comportando como pessoas hipócritas, que estavam fazendo o que Jesus combatia os fariseus. Porque o próprio Jesus disse que os fariseus eram filhos do diabo, e o desejo deles era fazer o que o pai deles queria, que era o que? Era homicida desde o princípio, não se firmava na verdade e ainda era pai da mentira. Então é importante nós lembrarmos que o dono da verdade absoluta não somos nós, mas sim Deus, sim Jesus Cristo. Ele é o dono da verdade e somente Ele pode julgar e condenar o ser humano. Mas através da Bíblia Sagrada nós podemos mostrar o que Deus condena, o que Deus abomina. Precisamos saber então a importância da palavra de Deus e não da nossa opinião, porque muitas pessoas confundem a palavra com sua opinião. Explique a palavra, mostre a palavra. Você não precisa ofender, condenar ninguém com sua própria opinião. Basta apenas mostrar na Bíblia Sagrada. Também devemos ter humildade ao avaliar e mudar a nossa opinião. Devemos tomar cuidado, pois que nós podemos descobrir que o nosso julgamento não está certo, porque nós devemos julgar a nós mesmos
aprender com o erro das pessoas para assim sermos sábios. O que significa julgar? Julgar é o ato, é uma decisão, assim como o árbitro, como um juiz, ele julga uma causa, assim como o árbitro ele para ali o jogo para julgar o que aconteceu, para dar ali a sua decisão, fazer ali a sua opinião, a sua crítica sobre determinado assunto, determinado documento ou determinada decisão. A Bíblia fala desses dois tipos de julgamentos, que são o julgamento dos outros e o julgamento de Deus. Deus é o juiz, Ele que irá julgar todas as pessoas de acordo com o que fizeram. Deus vai julgá-los com as suas obras, que sejam boas ou que sejam más. Deus irá julgar todo ser humano. Completamente um sistema de justiça hoje em dia, nós observamos a injustiça do judiciário, a injustiça dos homens, quando eles não estão fazendo o papel que eles deveriam estar fazendo. Eles não estão cumprindo o que eles deveriam estar cumprindo. Hoje em dia o que é certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Nós vimos criminosos agora hoje em dia dominando o sistema. Um criminoso mandando em juízes, criminosos comandando o direito, comandando a justiça em muitos lugares, em muitos países. A justiça parecendo ser injustiça, aonde o bandido dita a regra. Aqui em Minas Gerais, nós acabamos de observar uma lei recente que 400 criminosos foram libertados para responder a domicílio porque as prisões estavam presas. Cadê o governo para providenciar lugares, presídios para aglomerar essas pessoas? Porque a mensagem que estão trazendo é que o crime compensa, e depois querem trazer uma ideia para os jovens nas escolas, porque estamos vendo vários crimes nas escolas. Como que nós vamos dizer que o crime não compensa, que o lugar de bandido é na cadeia, se o povo está soltando os bandidos? Os adolescentes estão massacrando pessoas dentro da escola. Veja a incoerência, a injustiça que está a sociedade e os juízes atuais. É um nível intelectual muito baixo. As pessoas não estão sabendo mais julgar o que é certo e o que é errado. Como podemos dar a nossa opinião sem julgar o outro? Todos temos o direito de dar a nossa opinião e expressá-la. Nós vivemos num estado onde nós podemos expressar a nossa opinião. É um direito. O que eu estou falando aqui é o meu direito de me expressar. Então eu preciso de tomar cuidado ao repreender um irmão, repreender um servo de Deus, para não fazer com violência, mas fazer com amor. Quem ama não quer condenar o seu irmão, mas quer ajudá-lo, mostrá-lo na palavra que ele precisa de Jesus, que ele precisa de mudar de vida, de mudar a sua história. Analisando tudo através da palavra de Deus, através da Bíblia. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, nós observamos que o próprio apóstolo Paulo mostra que nós não devemos dar a nossa opinião, mas mostrarmos diante da luz da palavra. Devemos tomar cuidado com as aparências. Devemos não julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Devemos nos olhar para nós mesmos, colocarmos no lugar da pessoa. Se você não gostaria de ser julgado, você não gostaria de ser criticado, então observe, coloque-se no lugar dessa pessoa. Seja sincero, seja compreensivo. Observe os lados da história, seja tolerante, venha suportar com amor, haja da maneira certa e não da maneira errada, porque muitas pessoas, ao invés de aproximar as pessoas para ouvir o Evangelho e mudarem de vida, estão afastando as pessoas para que elas não ouçam o Evangelho. Isso é intolerância. Evite polêmica, evite a fofoca, compartilhar aquelas coisas daquelas pessoas, porque isso traz divisão.
isso traz controvérsia, e é isso que tem difundido muito nos dias atuais. O que tem trazido muitas controvérsias é isso, é a calúnia, é a difamação, coisas que estão atrapalhando o evangelho de alcançar mais vidas. Então, nós devemos o quê? Nós devemos tratar com humildade todas as causas e não julgar o nosso irmão, mas sim julgá-lo pela reta justiça que está baseada na palavra, assim mostrá-lo, levá-lo à luz da palavra, mostrar que ele precisa de arrepender. No capítulo 11, do versículo 13 que nós lemos, os obreiros fraudulentos transfiguravam-se em apóstolos, eles se sentiam apóstolos, e o apóstolo Paulo teve que mostrar para a igreja que de fato eles não eram. Satanás é o enganador, Satanás é o manipulador, e a Bíblia diz que ele veio como um ladrão, ele é como um ladrão, a função dele é roubar, matar e destruir. O diabo é igual, o diabo ele veio para fazer a mesma coisa, e ele utiliza-se de homens maus para fazê-los apóstolos do diabo, para induzirem milhares e milhares de pessoas ao engano, e é o que tem acontecido nos dias atuais. Muitas pessoas afastando do evangelho por causa desses homens, e hoje em dia nós vamos apontar o erro para que as pessoas acordem, despertem. As pessoas dizem: cuidado, você está julgando. Não, estou mostrando a luz da palavra, e nós devemos fugir dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, porque eles pregam uma mensagem atraente, uma mensagem de uma voz mansa, de uma voz calma, meiga, que você fala: nossa, que evangelho, um evangelho muito palpável, cheio de elogios para te colocar para cima e para te fazer feliz, para te motivar. Mas aparentemente são pessoas santas, são pessoas que têm rosto de piedade, mas o seu interior está a soberba, está o engano, está a mentira, está induzindo ao erro, está induzindo a heresias, está induzindo ao fracasso. E essas pessoas, esses obreiros se disfarçam de servos de Deus, mas que na verdade são servos do diabo. Dessa maneira, nós não devemos imitá-los nem segui-los, mas apontar o seu erro e deixar de ouvi-los, porque o próprio apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios. É o que tem acontecido nesses tempos odiernos, aonde a injustiça, a mentira, a doutrina de demônios tem aumentado e muitas pessoas estão entrando por esse caminho. Não se equivoque com uma pessoa que traz movimento, que aglomera multidões com a presença do Espírito Santo e com a presença de Deus. Porque a Bíblia mesmo diz que apertado é o caminho, estreita é a porta e são poucos que entram por ela. Mas pelo caminho largo e pela porta larga existe uma multidão de pessoas que estão entrando por esse caminho. Então não se equivoque com multidões, não se equivoque com homens que atraem multidões, porque na verdade esses obreiros fraudulentos também atraíam multidões, também atraíam muitas pessoas. E todo crente, ele deve ter esta humildade, esta simplicidade, não condenar ninguém, mas julgar as coisas certas e as erradas, para assim agradar a Cristo nosso Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, para que nós possamos estar melhorando na qualidade dos vídeos, em nome de Jesus Cristo.